Vamos lá, pessoal. Aqui no nosso experimento de verificação de inconformidades em ambiente industrial, esse experimento ele vai trazer para a gente uma análise de 3 ambientes que estão realizando, né, atividades laborais, tá? E a gente vai ver se esses ambientes estão em conformidade com as normas NR17, que é a norma de ergonomia. Depois que a gente faz o teste, né, faz o laboratório, a gente desce aqui embaixo e responde a seguinte pergunta. Em cada ambiente, separe no mínimo 2 aspectos de inconformidade com NR17 e propõe uma solução. Então, para o ambiente 1, a gente vai propor, dependendo de quantos aspectos estiverem errados, propor aqui uma mudança, né? O que a gente pode fazer para melhorar. Ambiente 2 e ambiente 3, ó. A gente tem uma tabelinha até que grande, 2, 4, 6, 8 espaços, dá tranquilamente. Saindo do roteiro, a gente tem que ir para o pré-teste, tá? O pré-teste tem 5 questões, vocês estão vendo aqui, ó. Tá? Então, vocês vão responder essas questões para poder entender um pouquinho sobre o processo de normas e NR17. E no experimento, que é esse aqui, a gente já começa a ver o ambiente. Clicou no ambiente, a gente tem, na visão geral, 1, 2, 3, 4 profissionais, um levantando uma única caixa manualmente, o outro levantando 2 caixas, ultrapassando a linha da cabeça, um terceiro na máquina de empilhar e o quarto andando aqui livremente pelo trabalho. Na visão aproximada 1, a gente está vendo esse trabalhador com 2 caixas acima do nível da cabeça e uma postura muito ruim. Provavelmente isso aqui está pesado. Na visão aproximada 2, apesar da postura, esse trabalhador está com uma caixinha apenas. Quando você clicar no checklist para esse ambiente, ele fala assim, ó, verifique se os ambientes seguem ou não os itens da NR17. Ele só vai deixar conferir quando você responder tudo, ok? Ambiente 1. É exigido admitido transporte manual de cargas por um trabalhador cujo peso seja suscetível de comprometer sua saúde ou sua segurança. Sim, se a gente for olhar na visão aproximada desse profissional aqui, ó, que vocês estão vendo, ele está apenas carregando uma única caixa, então sim, ele está ali de acordo com as normas, tá? O trabalho de levantamento de material feito com equipamento mecânico de ação manual é executado de forma que o esforço físico realizado pelo trabalhador seja compatível com a sua capacidade de força e não comprometa a sua saúde de segurança. Se nós formos na visão aproximada 1, a gente vai ver que esse profissional está carregando mais de uma caixa, provavelmente é uma caixa pesada que a empilhadeira deveria estar colocando. Então, nessa forma aqui, ele não está seguindo as normas da NR17, ok? Vamos para o próximo ambiente. Deixa eu fechar aqui. Ambiente 2. Aqui a gente está vendo uma montagem, né? Uma produção, uma montagem aqui de peças. Na visão geral é a sala completa. A gente vê um profissional sentado no banquinho bem baixo, totalmente desnivelado. E aqui a gente já vê um outro em pé, realizando ali as funções. Na vista aproximada, ele está bem fora do padrão, realizando o movimento de peças. Na segunda, vocês conseguem ver o quanto que ele está fora, né, dessa linha de trabalho. E na terceira, ele está aqui, um outro trabalhador, mexendo ali com peças, paquímetros, aparentemente bem acomodado. Na checklist desse ambiente é o seguinte, ele fala o seguinte, ó, para trabalho manual, sentado, ou que tenha de ser feito em pé, as bancadas, mesas, escrivaninhas e os painéis têm altura e características da superfície de trabalho compatível com o tipo de atividade, com a distância requerida dos olhos ao campo de trabalho e com a altura do assento. Ou seja, vocês veem que isso aqui não acontece, então não. Aqui a gente não segue essa norma, tá? Tá muito abaixo, com um banquinho muito baixo, totalmente fora da linha de trabalho. 4.
Para trabalho manual sentado ou que tenha de ser feito em pé, as bancadas, mesas, escrivanias, os painéis tem área de trabalho onde as ferramentas estão de fácil alcance pelo trabalhador? Não. Se vocês observarem, olha as ferramentas onde se encontram. As ferramentas, na verdade, se encontram, bem longe do trabalho deles, ok? Então, não está conforme. Para trabalho manual sentado ou que tenha de ser feito em pé, as bancadas, mesas, escrivanias e os outros painéis têm características dimensionais que possibilitem o posicionamento e movimentação adequada dos segmentos corporais. Se a gente for na visão geral, totalmente fora, né? As bancadas e os tamanhos aqui não condizem, tá? 6. Os assentos utilizados nos postos de trabalho têm altura ajustável e a estatura do trabalhador é a natureza da função exercida. Olha esse banquinho de madeira que ele não consegue nem regular, o outro nem tem banco. Então, também aqui, infelizmente, não possuem assentos específicos. Os assentos utilizados nas cadeiras dos postos de trabalho têm característica confortável para o trabalhador? Também não, tá? Os assentos utilizados nos postos de trabalho têm borda frontal arredondada? Muito longe disso. As cadeiras utilizadas nos postos de trabalho têm encosto com forma levemente adaptada ao corpo para a proteção da região lombar? Não tem nem altura, quanto mais encosto. Para atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados a partir da análise ergonômica do trabalho, há suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do trabalhador? Olha lá, não tem nada para esse trabalhador, nada ali debaixo da mesa, né? Então, não possui. Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados de pé, há assentos para descanso em locais que possam ser utilizados por todos os trabalhadores durante a pausa? Se a gente fizer uma visão geral, vocês veem que aqui não tem nada a não ser as caixas e os trabalhos, certo? Então, nesse caso, também não. Esse ambiente 2, ele não tem nada em conformidade com o NR17. Agora a gente vai para o ambiente 3, que é uma sala de computador. Você tem um painel de ar-condicionado profissional aqui, luz entrando pela janela, né? E a gente vai preencher essa checklist. Na visão aproximada, a gente vê a visão dele, banco, encosto, tranquilo, aparentemente alinhado, um pouco mais alto do que o normal. Na visão 2, a gente vê que tem a claridade batendo na tela. E na visão 3, um ar-condicionado 22 graus com 50% de umidade, tá? Então, vamos ao checklist do ambiente 3. Esse aqui a gente tem 6 perguntas. Os equipamentos utilizados nos processos eletrônicos de dados com terminais de vídeo apresentam condições de mobilidade suficiente para permitir o ajuste de tela no equipamento à iluminação do ambiente, protegendo-a contra reflexos e proporciona corretos ângulos de visibilidade ao trabalhador? Se voltarmos no checklist da 2, não. Vocês vão ver que o painel é fixo. Então, uma olhada de lado, ele está olhando para baixo. Então, infelizmente, aqui não possui, tá? Nos equipamentos utilizados no processo eletrônico de dados com terminais de vídeo, o teclado é independente e tem mobilidade, permitindo ao trabalhador ajustar, né, de acordo com as tarefas a serem executadas? Sim, vocês vão ver que o teclado está bem afastado. Ele pode tirar, mover o teclado para onde ele quiser, facilitando ali o ambiente. 14. Os equipamentos utilizados no processamento eletrônico de dados com terminais de vídeo, o teclado e o suporte para documentos estão de maneira que as distâncias olho-tela, olho-teclado e olho-documento sejam aproximadamente iguais? Infelizmente não. Se a gente observar nessa vista lateral, você tem aqui o olho mais abaixo, olho tela, olho teclado, porque a cadeira está mais alta, então infelizmente a gente não tem isso aí. Última, os equipamentos utilizados no processamento eletrônico de dados com terminais de vídeo à tela, o teclado de suporte para documentos estão posicionados em superfície de trabalho com altura ajustável? Também não, porque é uma mesa fixa, tá?
Nos locais de trabalho onde são executadas atividades que exigem solicitação intelectual e atenção constante, o índice de temperatura efetiva tem que estar entre 20 e 23 graus. Então, se a gente for lá no ar-condicionado, vista aproximada 3, está em 22 graus com 50% de umidade. A temperatura está dentro do solicitado, então sim, né? Está marcado como sim. Nos locais de trabalho onde são executadas atividades que exijam solicitação intelectual, a umidade relativa do ar não é inferior a 40%. Correto? Está em 50%, então sim, se a gente conferir, está tudo correto. E a gente fecha esse checklist e finaliza a análise desses ambientes, ok?